estrela da manhã e nos transformou. Estou recebendo aqui um especialista e a gente vai, ao longo desse tempo de 2025, as pessoas elas têm muitas dúvidas que moram em condomínio. E o condomínio vira uma grande família. Deixa eu dar uma boa noite pro meu amigo. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Geraldo. Muito prazer estar aqui com você. A gente sabe que hoje, quem mora em condomínio tem uma vantagem que é de segurança, mas tem que obedecer às normas do condomínio. Você é um síndico profissional. Qual é a diferença do síndico profissional para o síndico que é escolhido entre os moradores? Bom, Geraldo, eu sou síndico profissional, me especializei. Atualmente no meu condomínio sou morador porque eu resido no condomínio onde eu sou síndico, mas a minha formação é profissional hoje em dia. E a diferença de um síndico morador para um síndico profissional é a especialização. Hoje os condomínios se modernizaram muito e já não passa mais aquela linha de só o síndico ter proatividade e ser um cara que quer fazer o melhor para o condomínio. Hoje ele necessita de especialização para poder desenvolver o trabalho dentro do condomínio. Tanto no aspecto financeiro, segurança e no dia a dia para atingir as normas, as exigências que hoje as normas exigem para os condomínios. Agora, Bruno, hoje, quando o síndico profissional ele é contratado o administrador do prédio, para quem está acompanhando agora esta nossa conversa, como funciona? Porque o síndico morador do prédio é escolhido por uma assembleia dos moradores. Perfeito. A assembleia também escolhe contratar o síndico profissional? É o mesmo procedimento? É o mesmo processo. Hoje o síndico morador e o síndico profissional, ele tem os mesmos direitos, tá? E a mesma função, tá? Hoje não existe um regulamento que obriga um síndico a ter uma especialização. Hoje o síndico profissional, ele acaba tendo espaço no mercado justamente porque ele acaba tendo uma especialidade e um conhecimento que agrega, coisa que hoje o síndico morador ele não tem. E hoje a assembleia é igual para cada um. Então hoje, quando vai se instalar uma assembleia, o síndico atuante, isso se já existe o condomínio, convoca uma assembleia junto com a sua administradora e junto com os moradores abre espaço para o síndico profissional que estiver dentro das regras que o condomínio impôs para entrar na assembleia, vai lá e disputa voto normalmente com o síndico morador. Agora, tem muita gente que acha que ser síndico profissional não precisa ter curso superior. Quais as exigências? Qualquer um pode ser síndico profissional? Hoje, qualquer um, o mercado fala que qualquer um pode ser síndico profissional, abrindo uma empresa, pode ser. O que o mercado hoje está muito exigente, porque hoje cresceu muito o mercado de síndico profissional, eles estão muito no pé de como que essa pessoa se certificou, aonde e quais são os certificados que essas pessoas têm. Hoje no mercado tem vários lugares que você pode certificar, então hoje o síndico profissional que tiver mais capacitado, hoje ele tem mais abertura nas assembleias e mais aceitação. Agora, Bruno, a gente sabe que vamos falar dos desafios, né? Porque a gente quer criar um quadro aqui, que já tinha aqui no programa, de condomínio, porque os moradores, eles necessitam, as dúvidas para quem mora em condomínio são inúmeras, né? Assim que o Lucas estiver pronto, a questão de recepção, eu encontrei esta semana, estava tomando um café com um grupo de pessoas da minha igreja e surgiu alguns comentários a respeito de portaria. Aí eu lembrei, eu falei, gente, eu estou levando
um convidado que vai falar sobre portaria. E portaria tem sido as dores de cabeça dos condomínios. E eu gostaria que você explicasse, eu não sei se essas amigas estão acompanhando hoje, mas eu quero ouvir você, por exemplo, o cara que chega com uma pizza na portaria e o morador pede para subir, está correto isso? Não está correto. Hoje os condomínios, em praxe, a maioria não aceita essa conduta, porque no meio do caminho você pode estar infringindo um pouco a segurança do condomínio, tá? Então, o correto é que o morador vá até o acesso de prestador e retire o seu produto, seja pizza, qualquer delivery, num acesso restrito, e que na maioria das vezes não seja, e que eu indico, não seja a mesma passagem de moradores, justamente para que você tenha um acompanhamento melhor pela portaria. Por que eu estou dizendo? Olha aí, né? Obrigado, grande Lucas Braga. Essa é uma imagem, né, de alguém entregando, tentando ter acesso a uma portaria. Perfeito. Né? Uma encomenda. Hoje, esse tipo de trabalho, Mercado Livre, por aí afora, chega na portaria, ele não pode ter acesso ao condomínio, ele tem que chegar, entregar o objeto, ele não pode, eu quero chegar no bloco 2. Não, ele tem que deixar na recepção. Hipótese alguma. Hoje os condomínios, eles têm, ou ele tem uma cabine, que é uma gaveta, que eles colocam a mercadoria e a mercadoria vai para dentro da portaria, ou exige uma clausura, que é uma segunda porta, onde o prestador, ele entra nessa primeira porta, entrega o seu delivery ou a sua encomenda e não tem acesso ao condomínio. E ele, com essa porta, ele sai do condomínio. Hoje não pode, tá? Uhum. Até aproveitando o espaço, ontem tivemos uma matéria que em Guarulhos teve umas pessoas que entraram junto com os moradores para poder assaltar o condomínio. Então eles aproveitaram uma brecha que o morador estava entrando no seu acesso, e aí nesse tempo que o morador estava fechando a porta, os indivíduos entraram para poder abordar e fazer os saques dentro das unidades. Então é extremamente importante a portaria estar acompanhando todo esse processo e ter etapas na portaria. Uma primeira porta, o morador entrar no hall e só dar segundo acesso ao condomínio quando essa primeira porta que foi aberta for fechado. Porque em qualquer momento que a portaria vê que o morador está sendo praticamente coagido para poder entrar no condomínio, a portaria consegue tomar procedimento e não deixar o morador entrar, chama a segurança e não deixa que um roubo aconteça no condomínio. Uma outra pergunta que me fizeram, e agora tem a Cláudia está acompanhando o programa, e foi ela que me fez, ela quer aproveitar a tua presença aqui, ela disse, olha, no condomínio dela é comum, não deveria ser comum, alguém chegar com uma encomenda, né? E quando o morador não está, volta com a encomenda e aí a discussão na Assembleia acontece, jogando a culpa na recepção, na portaria. Aí estão perguntando para mim, esta culpa, ou seja, é obrigação deixar a encomenda na portaria, mesmo a pessoa não estando, é obrigação da empresa deixar a encomenda? Bom, tudo existe um regulamento interno do condomínio, então falar que é uma obrigação, eu vou estar infringindo o regulamento do condomínio. Mas em praxe, todas as entregas têm que ser acolhidas pela portaria, se o seu prédio tiver porteiro. Só não é aconselhado a recepção e guarda na portaria de produtos perecíveis, porque pode ser que o morador não retire, estrague, e amanhã pode estar culpando a portaria de não ter novamente apontado que estava lá, ou acontecer alguma coisa que estrague o produto. Fora isso, qualquer entrega ou qualquer pedido que minha amiga entregou na portaria para deixar na minha casa, tem que ser recolhido sim pela portaria, porque é uma prestação que a portaria está fazendo ao morador, é uma comodidade que o morador tem por estar morando no condomínio que tem portaria.
Estou conversando aqui com o Bruno, especialista. O Bruno tem uma variedade de especialidade, mas hoje aqui o Bruno está falando de condomínio. Estou recebendo aqui, algumas pessoas estão acompanhando o programa, obrigado. Pessoal, nós temos um grupo de WhatsApp, 997821291. Essas pessoas estão acompanhando pela televisão. Canal 508 da Vivo, canal 3 da Claro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A pergunta agora da Tainá é o seguinte: no meu condomínio temos um outro problema de animais. Olha que interessante. Não é permitido no condomínio, por exemplo, os animais ficarem próximo à piscina. Isso é uma determinação da Assembleia. Mas muita gente não respeita. O que devemos fazer? Belíssima pergunta, e vou até acrescentar mais. Hoje existem muitos condomínios que não aceitam que os cachorros andem e circulem pelo condomínio. Isso é extremamente proibido e quem tem animal pode recorrer à justiça e ao seu síndico, porque hoje qualquer animal de estimação já considera como ente da sua casa, um ente familiar. Então eu não posso coagir o acompanhamento desse ente na circulação do condomínio. O que não pode é, de repente, talvez o condomínio tenha um espaço pet para ficar brincando com o cachorro e fazer suas necessidades. Mas acompanhar, você realmente pode, em qualquer espaço, área comum do condomínio, o seu pet pode estar indo junto com você. Só pedimos, e a maioria dos condomínios pede, é que quando estiver dentro do elevador, você deixe com esse cachorro, se tiver um porte pequeno, que esteja no colo. E que se for de porte grande, esteja com focinheira. Mas de resto, não pode. E nem mais, o síndico não pode proibir nem que seu cachorro fique exclusivamente entrando pelo serviço. Ele sim pode entrar pelo serviço e pelo social. Tem umas imagens aí de portaria, Lucas? Se possível. Chegou uma pergunta aqui de bicicleta, por exemplo. No meu condomínio, nós não temos um espaço para bicicleta. E aí, na reunião de assembleia, eu tentei justificar deixar minha bicicleta do lado do meu carro. Fui advertido. Está correto isso? Depende. Porque se tiver dentro do regulamento que na vaga de onde você tem, você não pode ter uma bicicleta, isso é uma coisa que você tem que levar juridicamente, mas é uma regra do condomínio. Na maioria das vezes, quando você compra um imóvel, a espaço estipulado pela sua vaga é da sua unidade. Você comprou por aquele espaço. Então aquele espaço é privado e é seu. E você pode, dentro daquele espaço, colocar um carro e uma moto, sendo que ela não infrinja aquele espaço que está dentro da matrícula. Uhum. Então você pode colocar uma moto elétrica, que hoje está muito em moda, você pode colocar um patinete, você pode sim colocar sua bicicleta, tá? E aí algo mais, além de você notificar o síndico dizendo que é seu espaço privado, você ainda tem que notificar fazendo com que o condomínio se adeque às atualidades, de ter um espaço para bicicletário ou uma guarda para o seu objeto. Olha só, eu quero agradecer também a você que está mandando essas perguntas. E aí, ele está repetindo aqui a dosagem da pergunta, por quê? Na reunião da Assembleia, ele foi orientado que quando ele chegou, quando ele comprou o apartamento, era a determinação do condomínio que as bicicletas tinham espaço específico e não no local do carro. O que aconteceu? A bicicleta dele arranhou o carro. E aí surgiu um segundo problema. O morador exigiu dele a pintura, porque arranhou a porta inteira. É isso? Perfeito. E ele disse que não foi ele. Olha o problema. Quer dizer, não tinha permissão de parar com a bicicleta. As câmeras, segundo ele, ficou provada, aí agora eu tenho que pagar. Então, tem coisas que são necessárias a fiscalização, porque tem câmera em todo lugar.
Isso aí. Então, se você mente, desculpa, mas tem uma câmera mostrando, É isso aí. né? Hoje as câmeras, elas têm que estar no condomínio. Até se você tiver num condomínio que você vê que você não tem câmeras nas áreas comuns, você notifica o condomínio, porque realmente tem que estar em todas as áreas comuns do condomínio, tá? Para segurança e para esses casos. Se o condomínio tem um bicicletário, é lógico que a gente pondera e tem que estar colocando um regulamento para que a pessoa coloque a bicicleta no bicicletário. Mas se não tiver o bicicletário, vamos ainda na outra regra. O espaço da vaga do morador é privado, está dentro da matrícula, e não infringindo o espaço da vaga do morador, ele pode sim colocar o objeto, que seja uma moto elétrica, uma moto ou até a bicicleta dele, tá bom? Então assim, beleza, não usou bicicletário, usou a vaga, aí nós vamos para um outro problema. Riscou, responsabilidade é de um morador, já não é do síndico. O síndico, o que ele tem que ter? Pegar o máximo de câmeras para pegar a infração e auxiliar na condução nessa intermediação de conflito, para poder fazer os dois se acertarem na solução do conserto do carro. Isso não tem jeito. Tá. O Lucas tem mais um material para a gente mostrar aí, de incêndio que atingiu o condomínio. Põe essa matéria aí, incêndio atingiu o condomínio no bairro de fato em Fortaleza, e não houve ferido. No andar ficou alagado, pois o sistema foi acionado com chama. Os moradores foram retirados com segurança. Aí eu pergunto para você, quando acontece isso, né, houve falha no sistema, né? Quando há falhas no sistema, alguém errou, né? Aí coloca a culpa no síndico. Perfeito. O síndico deixou de ver alguma coisa. Ou seja, a administradora é a culpada porque não contratou profissionais que não fizeram o papel correto. O olho do síndico é o olho para todo mundo, Bruno. Bom, nesse assunto é muito complexo e muito legal. É muito bom esse assunto. É nesses casos que hoje o síndico profissional ele está crescendo muito no mercado. Por que eu falo isso? Porque hoje o síndico profissional ele tem a especialidade, a capacidade de fazer uma coisa que se chama manutenção preventiva, tá? Por quê? Todo síndico, quando entra num condomínio, quando a gente faz um curso de síndico profissional, ele fala que a primeira coisa que ele tem que fazer é uma inspeção predial. O que significa uma inspeção predial? É você entrar dentro do condomínio, fazer um laudo de todas as irregularidades que tem no condomínio, informar os moradores e automaticamente já providenciar a manutenção para que qualquer emergência não ocorra nenhuma falha. Aí o que pode acontecer? Ter um incêndio, o hidráulico não está funcionando, o hidrante não está funcionando, a mangueira está furada, o sistema de alarme não funcionar, não ter sinalização, e isso um síndico morador, com maior proatividade que ele tenha, ele não tem esse conteúdo para se antecipar a essas possíveis causas. Então, isso faz aumentar ainda mais os síndicos profissionais nos prédios, nos condomínios. E ainda mais os condomínios que agora estão se aperfeiçoando, que hoje são condomínios parques, resorts, tem condomínios que hoje tem comercial junto, né? Então, assim, se não tiver alguém especializado, pode acontecer isso e, infelizmente, acontecer alguma vítima, né? Porque hoje, o que seria o correto? O síndico está se antecipando e vendo se todas as partes de regulamento estão corretas para que, na hora que tiver uma emergência, esteja, primeiro, evitar um incêndio, né? Mas se caso seja de um apartamento, tá com tudo regularizado para que, na hora que tiver um incêndio, tudo esteja funcionando. Por isso que muitos condomínios todos os condomínios têm o AVCB, e que hoje os síndicos têm que levar muito a sério a isso. Não simplesmente tirar o certificado, porque muito síndico pensa assim, venceu o AVCB, então eu só tenho que tirar, estou sossegado. Não, mas quando você tirou o AVCB, o bombeiro fez o trabalho certo? Você sabe se realmente está sinalizado o seu condomínio? Você sabe se as indicações estão corretas para os moradores? Será que o bombeiro viu ou você viu se as mangueiras, os hidrantes estão funcionando para uma emergência funcionar? Então fica um alerta para todos os síndicos moradores a refletir para que amanhã seja um síndico melhor e se antecipe esses problemas. É importante esses esclarecimentos, porque quando você está no comando, está
liderando. Porque o síndico, ele é um líder dentro do condomínio. E eu sempre digo às pessoas que para você liderar, você tem que estar pronto, tem que estar capacitado para o desafio. Esta imagem é um demonstrativo de que algo falhou. Sim. Podia ser evitado. Sim. É o que mais tem todos os dias. Perfeito. Né? Quando você antecipa, é a prevenção. Sim. Né? A prevenção significa o quê? Olha, eu não vou corrigir essa falha para evitar o transtorno na frente. Né? Porque caso contrário, você vai ter um dano maior. Né? Vamos mostrar um outro problema que aconteceu no outro condomínio. Tá pronto aí, Lucas? Né? No outro condomínio residencial, né? Olha, esse condomínio convocou os moradores. O tema era aprovar o pagamento mensal de R$ 1.800 para os traficantes do vizinho morro. A taxa de segurança tem sido chamada que seria uma forma de evitar que os criminosos invadissem o condomínio. Você acredita nisso? É brincadeira, né? A que ponto chegamos? Aí eu pergunto para você, a importância do síndico profissional no quesito de segurança. Hoje, temos aquelas torres que ficam em frente aos condomínios, que dá uma visão panorâmica muito importante para quem fica na recepção. Sim. Né? O síndico profissional, ele pensa nisso também, ou seja, quando você vai ficar à frente de um condomínio, pensar na segurança é um quesito principal. Hoje um síndico não pensar em segurança como uma forma primordial, ele está jogando em risco todo o condomínio. Porque hoje não adianta ele deixar o condomínio extremamente bonito e ele não zelar a segurança de todos os moradores. Por quê? Hoje o morador ele mora em condomínio por quê? Porque ele quer mais segurança. Então se ele não for nesse sentimento e nesse princípio do morador, ele já começou errado, né? Uhum. Então assim, hoje você tem que pagar pro vizinho traficante fazer segurança para você, não faz sentido, né? Uhum. Hoje está extremamente invertido as coisas. Então, hoje precisa de um síndico capacitado para que ele traga uma boa equipe de segurança, veja as necessidades do condomínio naquela região e se atente e se antecipe com segurança para que não tenha nenhuma entrada de criminosos e que traga segurança para os moradores, né? Uhum. Existe casos, e principalmente no meu, por exemplo, que existe um ronda à noite que anda. Tem condomínio que não tem, mas é interessante ter um ronda à noite. E dentro do condomínio? Dentro do condomínio, porque para dar suporte para a portaria, que às vezes a portaria fica uma ou duas pessoas, mas ela fica presa ali na guarita. Então você precisa de alguém que anda em volta do condomínio para ver se tem alguma movimentação estranha, para que acompanhe na madrugada ou à noite o carro de um morador entrando, para ele não entrar sozinho, até para inibir de algum assaltante entrar junto com o morador, até dentro do condomínio ter segurança entre os próprios vizinhos, porque você não sabe com o vizinho que você tem do lado. Verdade. Então você às vezes cumprimenta ele, mas você não sabe quem é ele. Você não sabe o que ele é capaz de fazer. Verdade. E existe muitos conflitos entre vizinhos, que depois é uma pauta muito legal da gente conversar, porque hoje o síndico é muito intermediador de conflitos do que outra coisa. É verdade. Hoje o maior desafio de um síndico é intermediar conflito entre os vizinhos, né? Então hoje não basta só gostar de ser síndico, você precisa ter prazer e ter a capacidade de intermediar conflitos. Então se você não tem a segurança e alguém proativo para fazer essa intermediação de segurança, você está expondo o seu condomínio, sim. Olha, entre as matérias aprovadas na Lei 17.406, que obriga os condomínios a reportarem casos de agressão contra mulheres, né, idosos, crianças e adolescentes, a medida completa um ano em vigor neste mês. E aí eu te pergunto, né, se o Lucas puder colocar aí, olha aí. Muito bom. Você está aqui com a sua esposa e seu filho, que é uma criança. Como é que você, como síndico profissional, tem feito essa abordagem no
condomínio. Muito interessante isso. Isso é uma informação, olha que legal, você puxou uma informação que praticamente a maioria dos síndicos profissionais sabe e de repente o síndico morador não sabe. Sim. Porque ele não está antenado e não está se especializando para saber dessas atualizações. Então hoje, chega um morador para o síndico e aponta que existe um vizinho que está agredindo a esposa, um enteado, uma filha, qualquer pessoa, e se você não tomar atitude, você acaba sendo conivente a esse problema. Então, isso é muito grave, né? Então, se existe um vizinho, ou você soube por algum funcionário que houve uma moléstia, se houve uma agressão, e se você não tomar atitude de chamar a polícia, de você tentar conversar com o morador e aconteça algo mais grave, o síndico responde hoje referente ao caso de alguma fatalidade. Então é muito importante esse caso e todos os síndicos estão atentos a isso. Estou conversando aqui com um especialista em condomínio, o Bruno. A gente vai com certeza ter um quadro aqui, porque é muita informação preciosa, e o público, de uma maneira geral, de Guarulhos e região, necessita dessa informação, e o Bruno é especialista em vários assuntos, além de síndico profissional, tem uma especialidade também na área financeira, e com certeza vai estar aqui com a gente. Bruno, 19 horas e 52 minutos, quero te agradecer e quero contar com tua presença aqui em breve. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que a gente tem que trazer mais assuntos sobre esse segmento que vem crescendo bastante. Hoje tem vários prédios sendo inaugurados e é uma demanda que hoje os moradores pedem bastante, e eu estou à disposição. Eu estou aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para o Geraldo, eu volto aqui e tiro as dúvidas que vocês tenham aí, e é isso aí. Obrigado.